Universo criado em 6 dias. Deus descansando no 7º. Um homem feito de barro, uma mulher feita de uma costela, uma serpente que fala e uma fruta proibida. É assim que a maior parte das pessoas ouviu a história do começo do mundo. E aí a gente tem uma pergunta incômoda. Será que Moisés, o iniciado egípcio dentro dos templos egípcios, o iniciado de Madian, que dominava a ciência sagrada, esse homem sentou-se para escrever uma historinha tão infantil? A gente já contou, né, Lenira, no episódio passado dessa nossa série, quem foi Moisés e o que ele fez. A lei, o Deus único e 70 anciãos profetizando. Hoje a gente abre o livro que ele escreveu. Então, e esse livro é o Sefer Bereshit, o livro do princípio, aquele mesmo livro, a Gênese da Bíblia que a gente já conhece, e foi escrito na linguagem dos iniciados em 3 sentidos ao mesmo tempo. Adão e Eva não são o que te contaram. A serpente não é o que te contaram. A árvore não é o que te contaram. E no fim da conversa, a gente vai descobrir que essa história de milhares de anos atrás é sobre o momento exato em que o planeta está vivendo agora. Conversas que transformam. Seu podcast sobre espiritualidade. Uma conversa sobre o que é importante para a sua evolução, para você aproveitar melhor a vida. Uma conversa que transforma. Pode ir. Seja bem-vindo ao nosso programa Conversas que Transformam. Seja bem-vindo ao programa de conversa. Eu falei assim, hoje eu vou deixar, você vai falar o bem-vindo primeiro. Mas essa é minha fala, seja bem-vindo ao programa Conversas que Transformam. E é o mesmo programa de Vinícius de antes, com esse formato novo, roupinha nova, tudo bonitinho, de óculos escuro e tudo, Jorge Rufino. Então, seja bem-vindo ao programa Conversas que Transformam. E a gente deseja a você muita paz, muita harmonia, muitas bênçãos divinas, hoje e sempre. E esse é o nosso espaço de toda semana para refletirmos sobre as verdades divinas fundamentais e sobre as coisas importantes da vida, como se diz na Rádio Vibe Mundial. A nossa origem, que é por emanação do princípio sagrado, a quem chamamos de Deus. O processo evolutivo, que nós somos uma sementinha de Deus e desabrochamos as virtudes que temos em nós próprios. E a sagrada finalidade, que é atingir a plenitude de consciência, ou chamado grau crístico. E Conversas que Transformam começa agora dentro da série Mestre de Todos os Tempos. Eu sou Lenira, ele é Jorge, e a gente vai conversar hoje sobre Moisés e o livro dos princípios, a Gênese que ele escreveu. E é a dupla de programa, é o segundo programa da duplinha de programa. Sim. De Moisés. Se você perdeu o primeiro programa, tranquilo, esse programa se fecha nele mesmo, tá? Mas é super legal você ver o anterior. Procura no YouTube Conhecer para Transformar, que ele já está postado lá, tá bom? E você que nos acompanha pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. É assim que você ajuda a gente a alcançar mais e mais pessoas nessa nossa senda. Pois é. E para acompanhar mais de pertinho a gente, tem o portal Conhecer para Transformar. E eu estava vendo ontem, tem uma postagem muito legal no portal, tem um blog, no blog tem uma informação, uma reportagem, eu não sei como é que chama isso quando está no blog. Uma sessão ali, uma postagem que fala sobre o divino monismo. Puxa, o que é esse divino monismo que a Lenir Jorge fala toda vez, o convidado também? Lá está explicadinho, está lindo, está muito bom. Procura no portal Conhecer para Transformar. E no Instagram Conhecer para Transformar tem uma postagem muito legal que chama-se Em Busca da Espiritualidade. Vale a pena você ver. É aquele que a gente vai rodando, carrossel, né, Jorge? Carrossel. Carrossel, é muito legal. E se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, é um presente nosso para você, mandamos pelo correio. Se você tiver interesse, obviamente, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. A gente fala rápido aqui, né, Nina? A gente fala muito rápido, eu não sei se o pessoal pega. Fala de novo. Eu vou repetir o nosso WhatsApp. Estamos em São Paulo, código área 11. Mande um nome e endereço completo para 996084846. E ó, se você entrar nas mídias também, Informes Divinos, no TikTok principalmente, Informes Divinos, lá tem, na bio, o link para baixar o Evangelho Eterno em inglês, português e espanhol, tá bom? Olha, pessoas em vários países. E continentes também. Em vários continentes já acessaram, graças ao Linktree, né? O Evangelho Eterno em português, inglês e espanhol. E você? Falta você. Já baixou o seu? Vamos lá. O essencial.
E hoje a gente está aqui, eu estava com saudade dele já, com o fabuloso Jean, brigadão Jean, fantástico. E no Bloco Essencial, a gente vai à raiz do tema. E a raiz do tema hoje é uma pergunta. Uai, né? Uai, por quê? Uai é mineiro. É mineiro. Uai, por que Moisés escreveu um livro, já que muita gente, muitos grandes mestres não escreveram? A Lenir é egípcia de Minas Gerais. Sou egípcia de Minas Gerais. Por que escreveu o livro? Uma boa pergunta. Porque não era óbvio. Porque o pessoal, normalmente Exatamente. o grande mestre não escrevia. A tradição naquela época não era oral. E o conhecimento sagrado era guardado às 7 chaves. Então, escrever era, de certa forma, um risco, né, Lenir? Tá, mas também você não explicou por que ele escreveu. Mas a tradição naquela era oral. Então, Tá? mas o que acontece? Por que ele escreveu, então? Veja, ele precisou, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Porque depois de fugir do Egito, Moisés passa anos na casa de Jetro, o sacerdote de Madian, que é o seu sogro. Eu ia contar a história, Então a conta. fofoca. Fala. Primeiramente, qual a importância de Jetro na história de Moisés? Porque ele era o sogro de Moisés. Moisés casou com a filha dele. Depois saiu do Egito, né? Lá na região de Madian, Moisés encontrou com Jetro, casou com a filha dele. Mas o importante, Jetro era um sacerdote que conhecia as tradições antigas. Ali Moisés encontra, revê tudo o que tinha aprendido lá nos santuários egípcios, mas principalmente, ele amplia o alcance do que ele já sabia. Inclusive, reforça o seu conceito no monismo. Isso é importante. Exato, como a gente viu no primeiro programa, 2 domingos atrás, se eu não me engano, o projeto de Moisés era gigantesco. Normalmente, os grandes mestres, eles traziam os ensinos iniciáticos das verdades divinas para povos livres e estabelecidos. Um povo prontinho, mas Moisés não. Ele precisou formar um povo inteiro, tirar lá do Egito, um povo que foi escravizado por muito tempo, para passar para eles uma verdade eterna, as verdades divinas. E para uma obra dessa, não podia ficar só no oral, né? Mesmo porque Agora sim. eles ficaram 40 anos lá. Sim. E muitos daqueles morreram. Uma geração toda foi criada em cima, naqueles 40 anos que eles atravessaram o deserto, né? E aí ele vai escrever, ele precisava de uma base escrita. Que vai ser o Sefer Bereshit. Sefer quer dizer rolo ou livro. Bereshit quer dizer princípio, por isso o livro dos princípios, e por isso que na nossa Bíblia é a Gênesis. A Gênesis é o começo, onde está escrito lá, supostamente, o começo do mundo. Deixa eu voltar um pouquinho. Era ali que Moisés depositava o conhecimento de iniciado a respeito das verdades divinas universais, para que servisse de base para o povo. Moisés não iria fundar mais uma seita, mas preparar um terreno onde as verdades divinas fundamentais pudessem ser plantadas e para durar, no mínimo até a chegada de Jesus. Mas, na verdade, é para toda a história da humanidade. O livro de Gênesis, consequentemente, não é um livro de histórias, é um livro de princípios. Pois é, e aí a gente vai esbarrar num problema que abriu o programa, né? Se o livro é tudo isso, essa importância do livro, por que ele parece tão simples, né? 6 dias, uma costela, uma fruta, uma serpente que fala. Então, parece desenho animado. Parece desenho animado. Então, o que estava acontecendo ali? Para isso, a gente precisa lembrar o seguinte, e reforçando essa nossa estranheza, que a ciência egípcia da época já sabia que a lei do universo, as leis do universo não mudam. Vale para o plano espiritual, vale para o plano material, de formas adaptadas, mas vale. Que os mundos se desenvolvem por evolução gradual, não é? Acabou, tá aqui, acabou, tá aqui, tá feito para o mundo, né? Não é uma criação feita do nada, por nada, de um passe de mágica. E eles já sabiam de que a alma sobrevive à morte. Eles sabiam da natureza invisível. Eles conheciam o lado espiritual das coisas. Então, não pode ser tudo essa historinha simples, não. Os nossos seguidores, os nossos ouvintes, nossos colegas, né, companheiros de jornada, podem falar o seguinte: mas como é que eu vou saber tanta informação de há 5 anos atrás lá no Egito? Mas eu queria até completar, se você me permite.
acaba sendo uma contradição isso. Ah, sim. Acaba sendo uma contradição, porque como que um homem iniciado, como Moisés, com a bagagem que ele tinha, escreve uma historinha tão pequenininha, tão ingênua, tão infantil? O problema, talvez, não esteja em Moisés. Talvez a gente não tenha as chaves corretas para ler o Gênesis, a história que Moisés contou, né, Jorge? Por isso que eu ia falar. Tem um livro chamado Os Grandes Iniciados, e o autor chama-se Edouard Cherré, que ele coloca que os sacerdotes do Egito tinham 3 maneiras de expressar o pensamento. E, principalmente nas ciências sagradas, eles usavam sempre a terceira, que eram os hieroglifos. Cada sinal carregava 3 sentidos ao mesmo tempo, apoiados num dogma da doutrina hermética. Lembra de Hermes? Lembra que a gente não fez ainda, a gente vai fazer Hermes. Não, mas todo mundo já deu sobre já Hermes conhece, no Egito. Já. A gente já fez um programa muito Hermes tempo Trismegisto. Então, Hermes, a mesma lei rege o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino. Então não é só ver os hieroglifos, é conhecer. Cada um tinha um nível de conhecimento, o natural, o humano e o divino. E o Moisés escreveu nesses 3 sentidos, né? O primeiro deles, que é o natural, quem lê só o natural, que fica sendo a historinha, o natural fica sendo a historinha, da serpente, né, da serpente tudo, vai entrar na história de Moisés pela porta mais estreita, pelo lado mais simples do que ele escreveu, do que ele quis ensinar. E Oswaldo Polidoro vai comentar isso, e a gente trouxe, o Jorge vai ler para vocês, isso que eu estou falando, né, de que não é tão simples assim, mas ele vai acrescentar um dado histórico que está na Bíblia e vai lembrar a gente desse dado muito importante. A gente sempre cita os livros aqui, e, por exemplo, eu vou citar agora o livro A Vida dos Espíritas. Você pode baixar gratuitamente no nosso portal, www.conhecertransformar.com.br. Então, Oswaldo Polidoro fala que o Pentateuco, a Gênesis de Moisés... Pentateuco são 5 livros, né? Dentro desses livros, um deles é a Gênesis. Olha a complicação, pessoal. Foi escrito em linguagem simbólica. Foi queimado, porque passou-se o tempo e foi alguém lá e Na mandou... época lá de Saul, ele queimou. Deu uma loucura nele, ele queimou. Ah, mas a gente conhece o Pentateuco, conhece o Gênesis, porque foi recuperado por tradição oral, por pessoas que contavam a história, mas não tinham as chaves mais profundas para ter essa leitura. Então, no livro Vida dos Espíritas, Oswaldo Polidoro escreve assim: como o Gênesis foi escrito em 3 sentidos, literal, simbólico, iniciático, e, acima de tudo, como foi queimado e refeito através de lendas e ditos populares, tudo ficou alterado, embrulhado e contraditório. Para dizer infantil, né? Infantil. Então, veja, tudo uma questão de ter a chave certa para abrir a porta certa da compreensão certa, né, Jorge? Sim. Então, ó, imagina um texto que foi escrito em 3 sentidos, quer dizer, quem tivesse a chave do sentido mais profundo teria um entendimento do sentido, a chave do sentido menos profundo, outro entendimento, ou então aquele que tinha chave nenhuma, era a historinha de Adão e Eva, né? Depois refeito por memória, né? Queimado, refeito por memória, por lendas, por ditos do povo, que não eram iniciados como Moisés. Então não é de estranhar. Aliás, ainda bem que chegou essa historinha. Até nós. Né? Até nós, né? Que tenha sido tão alterado, tão cheio de contradições. E aí o Oswaldo Polidoro falou assim, sabe uma coisa? Eu vou contar a história certa. Eu vou dar as chaves. Mas eu não quero briga. É letra, ninguém vai poder provar nada. Era isso, não era isso. Mas eu vou fazer uma reflexão depois que faz a gente falar, puxa, acho que não era isso mesmo. Já que o que importa mais mesmo é a gente evoluir e se tornar puro e sábio. E na história também é importante lembrar que Moisés não quis criar mais uma religião, e sim formar um povo, na verdade, o povo, né, para as verdades divinas. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é Código Área 11, né, aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp 996084846. E esse e outros livros você encontra também em nosso portal www.conhecertransformar.com.br. Tá muito bonitinho o portal, muito bonitinho. Vale a pena você entrar lá no blog e procurar Divino Monismo para entender tudo isso que o Moisés está escrevendo, né? E tem uma coisa, então, só resumindo, a Gênesis, aquele livro que conta a criação do mundo, tem 3 sentidos. Um literal é o mais simples dele. Aquele que a gente lê de frente, entende de frente a historinha, é o mais simples e não traz muitas informações, não. Então,
É sempre bom a gente saber disso. Exato. E agora a gente vai para o próximo bloco. Na vida real. Vamos lá. Na vida real, a gente pega o símbolo mais conhecido do livro e vira do avesso. Adão e Eva. Antes da gente ir para esse Adão e Eva, eu quero fazer uma reflexão aqui com você, ouvinte. Então, vamos ponderar uma coisa. A gente sabe que nós somos emanados pelo princípio sagrado, como centelhas simples, sem saber da nossa origem, sem saber da nossa evolução, da nossa sagrada finalidade, que a gente faz toda uma descida para a matéria, que a gente passa pelos reinos mineral, vegetal, animal, até entrar na fase hominal, né, que é a que nós estamos, a fase da razão. E é um sacrifício danado, é um trabalho danado, é um tempo danado. Pitágoras, com a sua esposa Teocleia, estimou que esse pedaço de tempo, que é para a gente fazer tudo isso até entrar na fase hominal, leva aproximadamente 300 milhões de anos. Então, você imagina, é muito tempo. Muito bem. Tudo isso para a gente adquirir uma coisa fabulosa, um sentido fabuloso que é a razão, a inteligência. A possibilidade de comparar informações, de refletir, de tirar conclusões, de criticar aquela informação. Aí a gente pega uma história que diz o seguinte: um homem e uma mulher só tiveram 2 filhos, homens. Um deles matou o outro. Complica. Complicou. Como é que essa estrutura familiar criou o mundo inteiro, toda a humanidade. Não passa no crivo da razão. Não passa mágica. Não tem mágica em Deus. Aí, para piorar a situação, Jorge... Sim, o Caim. O Caim, que é o assassino de Abel, sai pelo mundo afora, encontra uma tribo e casa com uma moça da tribo. Da onde veio essa tribo? De onde veio essa tribo? De onde veio essa moça? Então, veja, nós não precisamos de nada. É só ler e usar aquilo que nós levamos 300 milhões de anos para conseguir, que é a razão, a inteligência, o poder do raciocínio. Onde estava aquela moça, de onde ela veio? Usar o bom senso. Usar o bom senso, né? Bom senso é uma virtude. Então, a gente precisa tomar cuidado. Agora, eu faço a pergunta para você. Se Adão e Eva não eram um casal, o que era eu vou chegar lá, ele está agoniado. Eu vou chegar lá. Então, o que acontece? Eu preciso... mas fulano fala, ciclano fala, esse fala. Eu não quero saber o que os outros falam. Eu quero saber o que a razão diz. Não tem como 2 filhos, homens, um mata o outro, e aí, de repente, o outro sai e acontece de encontrar outra pessoa. Alguém pode até falar, mas isso é importante? É importante porque fala do espírito que nós somos, tá? Da nossa origem, do nosso processo evolutivo, que falamos agora há pouco, e da nossa sagrada finalidade. Senão fica só uma consequência, nós somos consequência de Adão e Eva. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? E aí, veja bem, Eduardo Chirré vai dar uma aula pra gente, né? Ele vai falar assim, não, Adão e Eva não é, ou não constitui o primeiro casal humano da Terra, né? E ele fala que, aquilo que a gente já falou, que fazer essa leitura é ler o livro, o símbolo que Moisés trouxe pelo lado de fora, pelo lado mais infantil. E o Jorge me perguntou, então, o que é Adão e Eva? Oswaldo Polidoro vai simplificar falando na nossa língua. O esposo e a esposa. O esposo, Adão, representa Deus em essência divina, a centelha divina que cada um de nós é. Então, mas deixa eu fazer uma introdução antes, Sim. que eu acho que valeria a pena. Para ir para esse sentido mais profundo e fundamental, a gente tem que ver o seguinte, que o sentido mais importante aí Sim. é do mundo divino. Porque aí, Adão e Eva não vai representar um casal, um homem e uma mulher, humanos, mas Deus se manifestando. A própria natureza através dos mundos, né? Como o Eduardo Chirré fala. É o ato universal de Deus manifestar mundos e humanidades. E o que acontece? Essa manifestação tem 2 níveis, que é o da essência divina que nós somos e da matéria que nos cerca, que é o planeta, né? Então, Adão e Eva
Aí você vai entrar depois no Edouard Cherret. Representa a manifestação de Deus, dando origem às humanidades e os mundos, a essência divina que nós somos e a matéria que dá origem à forma. E eu vou voltar nesse negócio da forma porque mulher. Eu estava sorrindo aqui, estava lembrando da música. Se Deus é menina e menino. Como é que é mesmo? Se Deus é menino Sou masculino, feminino. Legal. Mas vamos lá, eu estava falando aqui Adão, o esposo, e Eva, a esposa. Adão representa Deus em essência divina, a centelha divina que cada um de nós é. E a esposa, Eva, representa a luz divina de onde deriva a matéria. Então, para nós existirmos na matéria, a gente precisa do casamento desses dois princípios. A essência divina, que é o espírito, e a luz divina, que é a matéria, ou o início do perispírito. A gente só pode interagir com a matéria porque há o perispírito. A gente volta nesse assunto já também. Veja bem. Por que é a mulher, né? Vamos fazer uma comparação com a gente, humano aqui, né? Lenir e Jorge. Então, nós temos 2 filhos e tal. O ato de fecundar, podemos imaginar assim. Vem lá o espermatozoide que fecunda o óvulo. Então, vou dizer que seria a essência. Não é, porque geneticamente é 50-50. Mas a essência ali está ali. Aonde que se dá a forma? Porque até então não tem forma. Onde que vai criar o corpo? Onde vai se criar a forma? Vai criar na barriga da mulher, no corpo da mulher, no útero da mulher, no corpo da mulher. Por isso que se deu a Eva como a luz divina e Adão como a essência. Mas eu queria passar para o segundo bloco do programa e a gente continua quando a gente voltar. Só lembrando que você pode pedir o Evangelho Eterno que o Jorge vai te falar. Basta que mande para nós o WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Pois é, e a gente quer lembrar também que no portal Conhecer para Transformar, você baixa todos os livros de Josualdo Polidoro gratuitamente, o Evangelho Eterno, a Bíblia do Espírito, o Novo Testamento e uma porção de romances. Que tem também aquele blog que eu estou falando para vocês. Dá uma olhadinha no Divino Monismo, vocês vão amar que é a explicação. E também nos Informes Divinos a gente tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook e YouTube, tá bom? Quem chegou agora vai entender já, porque é a música que ele colocou para nós. Nós estamos tratando hoje sobre o livro A Gênese de Moisés. Moisés porque escreveu, né? A Gênese de Moisés, a Gênese da humanidade. E eu terminei minha fala dizendo assim, Adão representa Deus em essência divina, a centelha divina que cada um de nós é. E a esposa Eva representa a luz divina de onde deriva a matéria. E aí essa luz divina é o pulo do gato, porque olha o seguinte, a luz divina, nós temos um perispírito. O começo do perispírito, é o que nos permite agir no mundo, eu estou tomando chá, eu estou conversando aqui, é o perispírito. E o início do perispírito é o adensamento da luz divina. E esse planeta, essa matéria que reveste o meu corpo, que faz o meu corpo, é adensamento da luz divina. E o planeta também é formado pelo adensamento da luz divina, né? Então, é muito importante, tudo isso que nos cerca vem da luz divina, que é representada por Eva. E de onde vem essa luz divina que é adensada? Vem do princípio sagrado por emanação, que é representado por Adão. Olha como a história de Moisés, contada por Moisés, cresce. Exatamente. Então, resumindo aqui, para nós existirmos na matéria, a gente precisa do casamento desses dois princípios. A essência divina, que é o espírito, e a luz divina, que é a matéria, o início do perispírito. Adão e Eva estão dentro de você agora, enquanto você nos escuta, enquanto você nos acompanha. Então pode falar. Quer dizer, que a primeira leitura é aquela que a gente aprendeu, some. Não tem casal de barro. Tem uma lei de manifestação divina do mundo e da humanidade, sendo escrito em 2 palavras, Adão e Eva. Por isso que o Jean colocou aquela música maravilhosa, ele é ótimo. Muito bem, e esse é só o sentido divino de Adão e Eva, porque tem mais 2 sentidos, a gente vai tratar só de mais um, senão não dá tempo, que só os altos sacerdotes conheciam esse lado divino. E o lado mais humano vai bater na fase que o planeta nosso está passando. Lenira, como é que pode? Adão e Eva está falando do que a gente está passando agora. Pode sim. Exatamente. E no livro Evangelho Eterno, depois eu dou o WhatsApp para você ganhar se quiser, está escrito assim: todas as humanidades embrionárias
recebem, quando chega a hora, injeções civilizadoras. São legiões, alijados de outros mundos, são punidos da justiça divina, que, uma vez purgados bastante nas trevas do seu seio, encarnam e forçam o progresso. Eva recebe Adão e seus filhos se revelam mestres, artistas, cientistas, santos e profetas. Lindo, lindo, lindo. Então, o que significa agora, no sentido humano, a segunda chave? Adão e Eva não são duas pessoas, são duas raças. A raça evita, aquela constituída pelos espíritos cuja evolução começaram no planeta. Desde pequenininho, passaram pelos reinos mineral, vegetal, animal, começou aqui no planeta, os nascidos nesse planeta. E Adão são os advindos, os vindos de fora, aqueles exilados de capela que a gente já contou aqui várias vezes, inclusive, tá? Não podiam continuar lá porque não tinham condição moral, vêm para cá, para o mundo mais atrasado, para ter novas oportunidades, né? E veja que bonitinho que ele vai falar, eles já têm um pouco mais de conhecimento, vão ser os santos, os profetas, os cientistas e tudo mais. Então, duas raças, Adão e Eva, na segunda chave de entendimento da Gênesis de Moisés. Então, os exilados da capela, essa migração obrigatória, não é castigo. Não é um castigo pura e simplesmente. O espírito é penalizado pelos seus próprios atos. Isso é verdade. Mas, ao chegar a um novo planeta, ele não perde nada do que já conquistou. Os valores íntimos estão nos espíritos que vieram. Por isso, encarnando em mundos mais primitivos, esses espíritos costumam se revelar, que a gente já falou agora, os gênios da humanidade, os mestres da humanidade, os grandes artistas, cientistas. O que deveria ser um castigo vira uma injeção civilizadora para outra civilização. E principalmente se constitui também nos grandes profetas, né? Então, é uma coisa muito importante. Claro que não é só coisa boa que acontece com quem vem para cá, mas é uma injeção, é um impulso na civilização. Então, olha que linda essa frase. Eva recebe Adão, Eva recebe Adão. Toda a história da Terra numa frase de 3 palavras, né? E o Polidoro abre a Bíblia dos Espíritas, nesse trecho que o Jorge falou, exatamente assim. Primeiro Eva, ou seja, primeiro é a raça que já estava aqui, a raça primitiva. Depois Adão, a falange advinda, aqueles que vieram para cá. E repara na justiça divina que existe nisso. Ninguém é jogado fora. O planeta que recebe os advindos ganha civilização. Quem foi encaminhado ganha uma nova chance, uma nova oportunidade. Não tem lata de lixo no universo. Legal, Jorge, não tem lata de lixo no universo. Não há desperdício. Não há condenação eterna. Vou repetir. Vou falar, como é que eu falo? Vou falar em letras garrafais. Ele vai falar em letras garrafais. Não há condenação eterna. Aqueles que não puderam continuar lá no planeta, vem para cá. Né? Não deu para ficar lá, continua a sua caminhada aqui. Ganha nova oportunidade, tá, de crescimento num planeta mais novo. Vai ajudar, né? Quem precisa. Então, resumindo, gente, Adão e Eva não são um casal de barro, são duas raças, nesse sentido mais humano, e a história inteira da Terra cabe nisso. E a gente já vai para Papo Aberto. Papo Aberto. No Papo Aberto, a gente vai fechar os 2 símbolos que faltaram, e são justamente os que mais assustam desde longo tempo, né? A serpente e a árvore. Faltou falar da serpente e da árvore. Faltou falar da serpente e da árvore, a gente precisa falar. E esse símbolo, cuja interpretação errada, incorreta, não adequada, vamos dizer assim, por falta das chaves, é o que fez mais estrago na humanidade, né? Primeiro, porque dá a ideia do pecado original. E pior, da mulher ser culpada. Sim. E da humanidade nascer desse pecado, dessa falta, né? Muita culpa construída em cima desse pedacinho da história de Moisés. E muita perseguição e muita injustiça foi feita, até hoje é feita. Muitas mulheres passam por tragédias cuja justificativa, porque a mulher é a pecadora, é a que trouxe o pecado para o mundo. Então, presta atenção como uma distorção de leitura pode ocasionar tanto mal na humanidade. Então vamos acalmar os nossos corações. E vamos desarmar tudo isso para todos nós. Então temos que perguntar, o que é a serpente lá no Gênesis?
E o que aquela serpente que induz Eva a pegar a maçã e oferecer a Adão? Pois é, na Bíblia está Nahash, ou Nahash, também sem o CHE, significa exatamente serpente, né? Em hebraico, Nahash é serpente. E a pergunta que o Shuhei faz no livro Os Grandes Iniciados é: o que o serpente significava nos templos antigos? Então ele vai explicar para a gente que na ciência dos mistérios, na ciência sagrada, na ciência dos conhecimentos divinos, ela significava a vida universal, cujo agente é a luz astral, que é a luz divina. Exatamente. Então, num sentido mais fundo, Nahash é a força que põe a vida em movimento. Então, vamos lá, é o símbolo da evolução. É a serpente, o símbolo dela é uma serpente que morde o rabo, né? Então faz um círculo assim, ela está mordendo o rabo. É a descida da alma, a centelha emanada, vindo, se adensando para começar a viver em mundos densos, depois 300 milhões de anos, segundo Pitágoras, Sim. E depois voltando, começando a subir o desabrochamento das virtudes divinas, até voltar ao ponto de origem, só que agora em plenitude de conhecimento, de virtude, de desabrochamento, Deus em Deus. Então, como a gente diz, voltando ao princípio. Saímos do princípio para ele voltamos. Olha o que significa a serpente. E tem uma coisa muito legal que a gente vai comentar já já. Mas isso que ela colocou muda tudo quando a gente lê assim. A queda pelo casal deixa de ser um crime na origem e passa a ser a descrição da vida se pondo em movimento. O espírito descendo à matéria para poder evoluir através dos reinos e das eras. Não há um tribunal ou uma condenação. É a engrenagem da evolução. É a busca do conhecimento em si próprio. A serpente promete que eles terão todo o conhecimento de Deus. Olha, promete abrir as chaves do conhecimento. Exatamente, Isso resolve a nossa vida de culpa, né, gente? Não tem Eva culpada, não tem Adão culpado, ninguém nasce devendo nem nada, ninguém tem pecado emprestado, eu não preciso de eu tenho os meus próprios pecados. Eu tenho os meus. Não preciso de nenhum que eu não fiz, né? A gente nasce em movimento, então aquilo que era pecado vira outra coisa, vira missão, a missão de evoluir. Então, são as duas coisas diferentes. Nascer condenado ou ter a missão de se tornar puro e sábio e de retornar a Deus como Deus o é. Vamos tentar pegar todos os símbolos aqui. E a árvore? E a árvore? E a árvore, Porque a fruta proibida é outro pedaço que rendeu séculos de medo para toda a humanidade. E maçã é tão gostosinho. E na Bíblia está registrado assim: porque Deus sabe que em qualquer dia que comais desse fruto, se abrirão os vossos olhos, e vós sereis uns deuses, conhecendo o bem e o mal. Olha que lindo, Sensacional. Olha que lindo, que sensacional. A primeira coisa, a árvore da vida, a árvore do bem, é o conhecimento. É eu tomar, por isso que abre os olhos e eu me torno Deus igual a Deus, né? Deus minúsculo. Porque depois Jesus vai falar, vós sois deuses, o Jorge deve contar isso. Muito bem, então é a iniciação. A árvore significa eu tomar conhecimento das verdades divinas. Oswaldo Polidoro coloca assim: antes da iniciação, antes de eu conhecer todas as verdades divinas, há ignorância, meus olhinhos estão fechados. Há simplicidade, depois há o conhecimento. E o que conhecimento? A consciência do vós sois deuses. A árvore do bem e do mal representa Jorge Rufino da Silva, o conhecimento da verdade pela iniciação. Alguém vai falar, que nossa. É o que nós estamos transmitindo aqui. Alguém vai falar, nossa, então... Nós somos árvore. Alguém vai falar, nossa, então eu estou tranquilo, agora meu coração está aliviado, agora eu não tenho mais problema. Com o conhecimento, vem junto um aviso. Conhecer aumenta a responsabilidade. Antes da iniciação, existe ignorância e simplicidade. Depois existe conhecimento. E a consciência daquilo que Jesus repetiria séculos mais tarde: vós sois deuses. Cada um de nós, todos nós, indistintamente, no infinito e na eternidade, somos uma sementinha de Deus. A árvore do bem e do mal, resumindo, é o conhecimento da verdade pela iniciação. E olha que interessante, gente. Mas ele falou lá, a serpente falou que vocês vão ser como deuses, como se isso fosse uma coisa errada. E Jesus fala assim, vós sois deuses. Vós sois deuses. Né? Eu vou acreditar em quem? Na serpente que não existe? Ou Jesus que existe, né? Então, e olha que interessante, onde está a árvore? Ela não está no canto, ela está no centro do paraíso.
né? E Oswaldo Polidoro diz que isso representa que ela está no vértice da consciência humana. Então não é uma árvore num jardim distante, é uma árvore que tem que ser plantada, que deve estar dentro da gente, no centro da consciência humana. E ele fala, no interior de cada um de nós, ele fala assim, que uma vez o conhecimento feito do quê? Da sagrada origem, do processo evolutivo e da sagrada finalidade, não há como desviar da responsabilidade. Então, o mínimo possível que essa árvore representa é o conhecimento de onde a gente veio, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai, que é voltar a ser Deus em Deus. De ordem prática, que serve para nós hoje, devemos lembrar que quem sabe mais, deve mais. O conhecimento espiritual não é um troféu de prateleira, é conta que vence. Por isso a doutrina insiste tanto em conhecer e praticar. E não é só em frequentar. Conhecer a teoria, mas colocar em prática. Reconhecer em cada um uma centelha divina em busca da autoperfeição. E aí, a gente fica sabendo que o pecado original não é pecado xerife, né? Não é pecado original, é o preço do despertar, é o preço do conhecimento. E fingir que não sabe, buscar o conhecimento e pôr em prática, dá trabalho. Tá? Então, eu não sei, vamos atrás. Dá trabalho, é custoso aprender, pôr em prática. Por isso que quando eles comem lá a fruta, Deus, hipoteticamente, diria assim, agora vocês vão viver do suor do seu rosto, porque conhecer dá trabalho. Agora eu te faço uma pergunta, Lenira, que amarra o programa todo, tá? Por que a gente precisa saber disso? O que essa conversa sobre os ciclos planetários tem a ver com a vida de quem está nos acompanhando agora, no dia a dia? Exatamente, por causa do Adão, né? Então, a gente não falou que Adão representa os que vêm para cá? Advindos para cá, porque não consegue mais acompanhar o seu planeta de origem. É o retrato desse momento. E porque o nosso planeta vai mudar do que ele é hoje para uma nova fase mais próspera em termos espirituais. Tanto, e o próprio Kardec comenta isso. Eu ia falar, tanto que Kardec abordou esse tema e classificou essa nova fase do planeta. A Terra deixará de ser um mundo, já está deixando, né, pessoal, de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Olha, ontem nós estávamos comentando esse programa, o Jorge... Ia trocar a palavra. Ele engasgou, quase que eu falei, vamos trocar essa palavra. Vou tentar de novo. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Saiu! A transição, tá? Entre um mundo de expiação e um mundo feliz é a calma depois da tempestade, a convalescença depois da doença curada. Então, essa nova humanidade, essa nova fase, é o retrato de uma nova consciência, uma humanidade com uma nova consciência. A gente vai continuar desejando, querendo as coisas, sentindo, mas aí livre das paixões desordenadas, sem orgulho que endurece o coração, né, Jorge? Sim, exatamente. Sem inveja que tortura, sem o ódio que sufoca. Amor e união escrito na fronte de todos nós, no coração, na intimidade de todos nós. E é o que o Oswaldo Polidoro chama de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá trevosos e sofredores, não haverá espíritos nas trevas e nem espíritos sofrendo, porque não haverá toda essa desarmonia que existe hoje e as possibilidades de erros e transgressão aos 10 mandamentos. Agora temos uma pergunta a fazer e não podemos fugir dela. Eu me enquadro nessa descrição porque a passagem de ciclo não decide num tribunal lá em cima. Ela decide no que a gente cultiva aqui dentro, todo dia e no dia a dia. A doutrina não cansa de dizer, nada é criado por milagre. Tudo emana da essência divina. Tudo está sujeito à lei da evolução normal e necessária. Ninguém salta etapa. Ninguém fica pelo caminho para sempre. Pois é, gente. E aí que essa história nossa junta com o programa do ano, dois domingos atrás, fechando a história de Moisés. Então, ninguém está vivendo agora
o pecado de outro. No Moisés não fez um conto de fadas. A vida está pedindo reconstrução das nossas emoções, dos nossos valores, das nossas atitudes. Não é castigo, é adaptação à casa nova que chega aí, mudando de fase. Então, que a gente aceite essa oportunidade com muita gratidão, coloque a nossa luz aí do candeeiro, como diz Jesus, à frente de tudo, e que a humanidade inteira está precisando disso, né? Está na hora de repensar. E deixamos aqui um desejo de Oswaldo Polidoro no livro A Vida dos Espíritas. Que o Pai Divino, através do Cristo planetário, que é Jesus, faça a árvore do conhecimento da iniciação doutrinária reverdecer nos corações de seus filhos lotados nesse planeta. Resumindo, a serpente não é o mal, é a vida se pondo em movimento e ninguém nasce devendo. E a árvore do conhecimento não amaldiçoa, corresponsabiliza. Quem sabe mais, deve mais. E a gente vai para o próximo bloco. Bombom nas redes. O Bombom nas redes é o nosso respiro rápido para levar a conversa para quem está com a gente no YouTube, principalmente. Mas nas redes, de um modo geral. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Instagram, conhecer para transformar. Muito legal, tá bom, gente? E a pergunta de hoje é um pouquinho ótima, eu acho. A gente que está fazendo, a gente acha ótimo. Nada humilde, né, Jean? Nada humilde. Qual dessas leituras mais mexeu com você? Adão e Eva, como duas raças, a serpente como a vida em movimento, ou a árvore como conhecimento que responsabiliza? Muito legal. O que é que você gostou mais? Normalmente a gente traz aqui escreve pra gente, tá bom? Normalmente a gente traz aqui no Bombom nas redes casos inspiradores e dando uma pequena amostra, né, das possibilidades do crescimento espiritual do planeta. Trazemos aqui hoje um caso das aldeias de reconciliação. Nossa jornada nos leva a um dos momentos mais dolorosos do nosso planeta, da nossa humanidade. Isso não aconteceu há milhares de anos, não. Isso aconteceu em 1994, em Ruanda. Ali, o ego, o preconceito e o esquecimento da nossa origem divina dividiram irmãos em duas etnias, os Hutus e os Tutsi, né? Em um mesmo país. Em apenas 100 dias, marcas de ódio tiraram a vida de milhares de pessoas. Foram vizinhos contra vizinhos, esquecendo-se que todos nós somos parte da mesma teia de vida. Ai, Lenira, que triste, mas não é triste, não. A nossa história não termina no escuro, né, Jorge? Nunca. 3 décadas depois desse mesmo solo, que aconteceu tudo isso muito triste, nos dá uma das maiores lições espirituais da Terra, né? Onde antes houve guerra, hoje existem as aldeias de reconciliação, com moradias compartilhadas das duas etnias, pessoas, vizinhos das duas etnias, vivendo juntos, comendo junto, plantando junto, trabalhando junto, trabalho coletivo. Eles decidiram ali mudar as suas histórias. Em vez de guerra, em vez de ódio, amor e perdão. E eles perceberam que esses eram os únicos caminhos possíveis para curar o espírito coletivo, para acabar com o ódio coletivo. Eles escolheram conviver, plantar juntos, resgatar a humanidade um do outro. Olha que exemplo lindo, isso é muito difícil de acontecer. Pode procurar, tem até os links lá, Aldeias de Reconciliação de Ruanda. Já é um comecinho pequeno da aplicação da profecia de Isaías, de um novo céu e uma nova terra. Lá em Isaías está escrito assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo nome, santo monte, diz o Senhor. Então, que linda. Ruanda já começou um pouquinho Isaías. O novo céu, nova terra. E o Polidoro diz assim, quem vive os 10 mandamentos, respeita o próximo, já está com um pezinho no outro lado. E a gente, comenta lá no YouTube, tá bom? Pra gente. A gente vai agora pro nosso momento de conexão. Momento de conexão. No momento de conexão, a gente recolhe tudo e transforma isso numa prece. Hoje a gente vai vibrar pelos que chegaram a esse planeta vindos de longe e pelos que nasceram aqui.
porque hoje somos todos uma mesma família. E por cada um de nós, para que a virada de ciclo nos encontre com a palavra amor escrita na nossa fronte e não só na nossa boca, escrita no nosso coração e só não nas nossas palavras. Também enrosquei agora. E não só nas nossas palavras. E a gente convida você a fazer com muita atenção e prestar bastante atenção nessa oração Triângulo Imortal. O Triângulo Imortal. Fique com a verdade, o amor e a virtude. Pratique a lei de Deus, o Cristo e a revelação. Porque fora deste triângulo perderás em plenitude. Estarás praticando o mal, forjando para ti a desolação. Na lei de Deus fulgura o poder da moral. No Cristo modelo brilha o serviço divino. Na revelação há consolo, de advertência é manancial. E com o triângulo todo forjarás o teu glorioso destino. Marche com o triângulo que jamais morrerá. Procure imitar o Cristo no amor que gera a unidade. Através da sadia revelação, o Pai Divino te ilustrará. E com o triângulo, vivendo, presto atingirás a finalidade. A vida na carne é transitória, é passageira, porém as consequências não o são, tu as levarás. As tuas obras te marcarão, elas são a tua sementeira, e serás feliz ou não, porque dela mesma é que tu colherás. És um Cristo, verbo ou uno em preparo, pois o vós sois Deus não foi ensinado em vão. O livro Evangelho Eterno e orações prodigiosas é o teu anteparo, que muito ensina da lei de Jesus Cristo e da pura revelação. Conversas que transformam ficam por aqui. Hoje a gente abriu o livro dos princípios e viu que ele não conta uma história, ele guarda em 3 sentidos. Um iniciado do Egito, que sabia sobre a origem e o destino de tudo. Isso fecha a nossa dupla de programa de Moisés. Ele deixou para a gente a lei, deixou os dons repartidos com 70 anciãos e deixou o livro dos princípios. 3 heranças que continuam abertas em cima da mesa, esperando a gente usar isso com sabedoria, com muita persistência. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui no próximo programa. Conversas que transformam. Fique com Deus. Que a sua semana seja de estudo e de prática. Procure uma oração de prática mediúnica, onde se respeite os 10 mandamentos e vá orar pelos outros no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana, respeitando assim o 4º mandamento, que diz: terás um dia na semana para descanso e acolhimento. Até a próxima. Até a próxima, mas rapidinho, dá o WhatsApp, porque dá para o pessoal pedir o Evangelho Eterno ainda. Se você quiser ganhar esse livro, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E você encontra no livro explicações de Adão, de Eva, da luz divina e tudo mais. Então agora sim, vamos embora? Vamos embora.